Quem está acompanhando de perto todos os desdobramentos do caso do Banco Master é nosso analista de economia, Fernando Nakagawa. Naka, uma boa tarde para você, seja bem-vindo ao 360. A gente sabe, Naka, que as irregularidades envolvendo o banco não são de hoje. O que aconteceu em Brasília no último ano e deixou a situação chegar ao nível que está hoje? Débora, muito boa tarde a você, todo mundo que está com a gente aqui no 360. Brasília aparentemente está num esforço de tentar proteger o Banco Master e Daniel Vorcaro, e não é de hoje. A gente está falando muito nos últimos dias sobre as investidas do Tribunal de Contas da União, especialmente do ministro Jonathan de Jesus e também do presidente Vital do Rego. Mas a verdade é que eles não são apenas os únicos soldados que têm trabalhado para defender os interesses do Banco Master e de seu sócio majoritário, Daniel Vorcaro. Esse esforço começou há bastante tempo, há 2 anos praticamente, e a gente separou, Débora, os principais movimentos de Brasília para proteger esta instituição financeira. E aí um detalhe, né? É para proteger o banco, não os clientes, nem os investidores. Vamos aos fatos. Desde 2024, quando a gente começa esta história, lá em julho de 2024, a gente vai lembrar que 2 gestores da Caixa Econômica Federal foram demitidos porque eles decidiram não investir o dinheiro dos clientes da Caixa em títulos do Master. No segundo semestre daquele ano, o Banco de Brasília também começa a agir para comprar carteiras, operações do Banco Master, que meses depois, a gente vai descobrir que muitas delas eram fraudulentas. Em agosto de 2024, surge no Senado um projeto para quadruplicar o limite do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para R$ 1 milhão. Esse projeto foi chamado de Projeto Master pelos congressistas que entendiam que era basicamente um texto desenhado para este banco. Na próxima tela, a gente continua as investidas de Brasília. Em novembro daquele mesmo ano, a Câmara reapresenta um projeto idêntico com o mesmo objetivo, quadruplicar o FGC para R$ 1 milhão. Nenhum dos 2 textos foi aprovado. Em março de 2025, o Banco de Brasília anuncia a compra da maioria das ações do Master, 75% do capital praticamente, mas com o curioso desenho que o controle acionário continuava com Daniel Vorcaro, ou seja, o Banco de Brasília, além de comprar as operações, estava comprando as carteiras, estava comprando a operação agora olhando, parece muito uma tentativa de salvar o banco. Em setembro de 2025, depois do Banco Central ter negado esta operação, rejeitado esta compra do Master pelo BRB, a Câmara surge de um dia para o outro um projeto para demitir diretores do Banco Central. Na próxima tela, a gente continua essa jornada de Brasília, porque em novembro o Ministério Público, junto ao TCU, inicia uma ação para apurar uma suposta omissão do Banco Central nesse caso. Em dezembro, o ministro Dias Toffoli transfere a investigação da Justiça do Distrito Federal para o Supremo, com a indicação de que um deputado era citado neste processo. E no mesmo mês de dezembro, o ministro Toffoli restringe o acesso da CPMI do INSS a dados do banqueiro Daniel Vorcaro, mais uma ação que parece proteger o banqueiro e o banco. E para terminar, na última tela, a gente tem as últimas investidas, porque em dezembro, a jornalista Malu Gaspar, do jornal o Globo, traz a informação de que Alexandre de Moraes procura Gabriel Galípolo para falar sobre o caso Master. E no mesmo mês de dezembro, Jonathan Jesus, o ministro do TCU, pede explicações ao Banco Central e cita a possibilidade de inspeção que foi autorizada nesta semana oficialmente. E ainda em dezembro começa a ação digital dos influencers, muitos deles sem nenhuma relação com a economia, alguns são de fofoca, que começam a falar sobre o trabalho do Banco Central e defender o Banco Master. Ou seja, Débora, fica muito claro como o mundo político e o mundo do judiciário têm interesse nesse caso, estão tentando interferir inicialmente nas atividades ainda do Banco Aberto e agora na decisão do Banco Central de liquidar essa instituição financeira. E aí eu repito a pergunta que eu já fiz aqui na CNN. Estão fazendo isso por interesse de quem? De quem é o interesse dessas pessoas?
E dependendo dessa resposta, pode ser que a coisa não exploda, né? Pode ser que a coisa fique bem acomodada, bem abafada, de acordo com esses interesses. Fernando Nakagawa, muito obrigada por esse retrospecto, por mostrar aí essa sequência, porque é importante a gente ter a noção completa, né? Todo o histórico, para a gente entender o tanto de ações na Operação Abafa. Obrigada, Fernando Nakagawa.